Escalação do Timão para Libertadores, Corinthians e Rosário Central, principal jogo da temporada para o Timão até aqui. Dá tempo do Yuri Alberto voltar? A imprensa deu uma recuada com essa informação aí. Quais as novidades no time do Fernando Diniz? Eu te conto agora, vou te explicar toda essa situação. Tem o André lesionado, já temos a confirmação se ele vai ou não para o jogo. Já deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder a escalação antecipada. Eu sou o Dingo, estou por aqui todos os dias falando de Corinthians, então deixa um vai Corinthians nos comentários para fortalecer o Timão e bora pro campinho. No gol, sem muito segredo, né, sem muita enrolação, nesse setor é Hugo Souza, que foi titular contra o Cruzeiro, criticado. Inclusive, alguns acharam que foi falha do Hugo Souza no segundo gol do Cruzeiro. Quero saber a sua opinião. Foi falha realmente? O fato é que ele será titular contra o Rosário Central pela Libertadores. E muito importante, tá? Numa possível disputa de pênaltis aí, ele pode ser muito importante. Além de Hugo Souza no gol, titular absoluto, outro que será titular com certeza é o Mateuzinho, um dos destaques do time. Aliás, já deu até assistência para o Pedro Raul nessa temporada, o que é muita coisa, tá? Não foi poupado, né, no jogo contra o Cruzeiro. Aliás, Fernando Diniz não poupou quase ninguém, né? Só o Ranieri, e é porque ele sentiu uma dorzinha, né? Senão ia para campo também. Palavras do próprio Diniz. Eu disse para vocês que ele não ia poupar ninguém, né? Além do Mateuzinho, vamos ter também Gabriel Paulista. Ah, mas no jogo contra o Cruzeiro ele foi substituído, sentiu dor. Sim, o Diniz explicou que ele já tinha sentido um pequeno incômodo, mas como era muito pequeno, ele foi para o jogo. E durante o jogo, quando ele sentiu o menor incômodo, né, ele já saiu. Então o Diniz acredita que isso não será problema e Gabriel Paulista será titular contra o Rosário. Isso tudo foram palavras do Diniz, tá? Durante a coletiva do Diniz. Eu não trago palavras ao vento aqui para vocês, eu trago a notícia, tá? A gente muitas vezes erra, mas é sempre tentando acertar ao máximo, ok? O Gabriel Paulista vem jogando bem e será titular contra o Rosário Central. Você teria poupado os titulares contra o Cruzeiro para chegar melhor para esse jogo da Libertadores ou tem tempo suficiente para recuperar de domingo até quinta-feira? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Outro que será titular com toda certeza é o Gustavo Henrique, que é um dos mais regulares do elenco, né? Esses dias jogou até de atacante, mostra muita disposição, fez gol ontem, um senhor gol, um golaço, né? Mais uma vez apoiando demais o ataque. Final do jogo ele subiu diversas vezes também ao ataque, não só nos escanteios, mas é presença sempre nos nossos ataques, né? Nosso artilheiro só fica atrás do Yuri Alberto, que tem 8 gols, e o Gustavo Henrique tem 6 gols. Portanto, dupla de zaga titular Gabriel Paulista e Gustavo Henrique. Na lateral esquerda também teremos nosso titular Matheus Bidu, que é impressão minha ou caiu de rendimento nos últimos jogos? Quero saber a sua opinião. O homem que dava chapéu e caneta todo jogo tá meio sumido, no meu ponto de vista. Mas será titular. Acho que ainda é incontestável a titularidade do Matheus Bidu. Essa é a nossa linha defensiva titular, né? Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Se tiver alguma novidade, eu vou trazer para você a atualização do vídeo de escalação na quarta-feira. No meio-campo pode ter novidade, tá? Primeiro, a volta do Ranieri, né? Como eu disse para vocês, ele sentiu um desconforto e foi poupado, justamente para que possa ser titular contra o Rosário Central sem problema nenhum. Portanto, se o plano do Diniz der certo, teremos Ranieri de volta ao time titular. Quem não estará nesse time é o Alan, né, que jogou contra o Cruzeiro, mas foi expulso no último jogo da Libertadores contra o próprio Rosário Central. E agora vai cumprir suspensão. Portanto, o Alan está fora. Carrijo deve ser o titular naquele setor. André Carrijo, que jogou muita bola ontem contra o Cruzeiro. Na minha opinião, o melhor do time do Corinthians foi o André Carrijo, mas sabemos da dificuldade dele em aguentar muito tempo em campo, né? Portanto, já pode ir até pensando num substituto para ele no segundo tempo. O outro André não pode, tá? O outro André, o André Luiz, continua em tratamento, continua fora, sem previsão para voltar. Ah, mas quanto tempo, né? O que o André tem? Tem uma lesão muscular de grau 2 e vai demorar mais ou menos o tempo que o Yuri vai levar para se recuperar também. Lembrando que o Yuri não voltou ainda, né? Mas é mais ou menos o mesmo tempo, levando em consideração as suas variáveis, ok? Continuando no meio-campo, ele, Breno Bidon, jogou muito no primeiro jogo, catimbou, brincou, indicou com os caras, jogou bem e será titular novamente contra o Rosário Central
no segundo jogo. Para fechar o meio-campo, Rodrigo Garro, que ontem escorregou e deu a bola que seria o gol, né, que viria a ser o gol do Cruzeiro. Culpa do gramado, aquele escorregão? Deixa aqui que eu quero saber o que você acha. Deixa aqui nos comentários. Rodrigo Garro, não só titular, como peça principal nesse esquema de Fernando Diniz. O craque Rodrigo Garro, né? No ataque, Caio César, é a certeza, né? No ataque aqui a gente tem um problema, mas eu vou te explicar. Durante essa semana chegou a ser uma dúvida o Caio César, mas hoje é confirmadamente titular, ok? Jogou bem contra o Cruzeiro, o problema dele é que não tem a perna direita, mas isso aí não tem o que fazer, né? Só tem uma jogada, que é cortar para o meio. Às vezes dá certo, né? Limitado, mas titular Caio César. Na outra vaga, para fechar o ataque, e aqui no nosso último vídeo indicamos que Pedro Raul seria desfalque para jogar contra o Cruzeiro, né? Porque tinha uma suspeita de fratura na costela. Então eu cravei o Guinegão como titular. Mas na reavaliação, um pouco antes do jogo, fizeram os exames e foi constatado que o Pedro Raul estava apto para jogar. Então ele foi para o jogo. E eu trouxe aqui a atualização. Postei aqui na comunidade, assim que ele foi confirmado, eu avisei vocês. Por isso é muito importante ativar as notificações para ficar sabendo de tudo. Porque as coisas mudam de repente. A lesão pode vir do nada num treinamento. Então sempre estamos sujeitos a mudança na informação. Então já ativa aí o sininho. E para esse jogo, quem será titular? Yuri Alberto? Yuri Alberto continua fora. Não é a notícia que vocês queriam, mas ao contrário do que estava sendo vinculado pela imprensa, que ele poderia voltar já para ser banco contra o Cruzeiro, a tendência é que o Yuri esteja indisponível para este jogo. Memphis Depay nem se fala, né? Acho que vocês não aguentam mais falar de Memphis Depay, né? Então, com o que temos hoje, a titularidade não vai fugir das mãos do Pedro Raul, né? Só se de alguma forma, alguma coisa nova de fato acontecer. Hoje, o titular segue sendo Pedro Raul e Guinegão no banco. Você colocaria titular Pedro Raul ou Guinegão? Deixa aqui que eu quero saber o seu pensamento. Esse é o provável time para jogar Libertadores, jogo de vida ou morte, né? Empatamos o primeiro e agora precisamos de uma vitória simples para classificar. Vamos fazer nosso papel, vamos apoiar, acreditar. Deixa um Vai Corinthians aí nos comentários para fortalecer o timão para esse jogo. Quanto mais Vai Corinthians aqui nos comentários, mais a gente mostra a nossa força. Essa escalação te agrada? Tá confiante? Tá receoso para esse jogo? Meu nome é Dingo, esse aqui é o Dingo Corinthians, trazendo para você a escalação antecipada do Timão. Então, se você quiser colaborar com o canal, deixa o seu hypar aqui no vídeo, é de graça para você, não custa nada para você e para mim é muito importante. Então, essa é a provável escalação do Corinthians. Deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade do Timão. Tamo junto e até a próxima. Vai Corinthians!